Vamos abrir juntos em Êxodo, capítulo 14, vamos ler um versículo e depois vamos dar continuidade. Ainda de pé, aqueles de nós que podemos, conseguimos. Êxodo, capítulo 14, versículo 10. E diz assim: E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Tiveram medo. Então os filhos de Israel foram fazer um post no Facebook muito chateados. Era bem triste. Acharam que a votação deles ia mudar a vida deles de tal modo que foram fazer campanha política. Não, também não. Clamaram ao Senhor. Amém. Nas cartas paulinas, quando Paulo escreve para as igrejas, há uma maneira que ele termina as cartas, né? As cartas aos Romanos, aos Coríntios, etc, etc. E ele diz assim: saudem-se uns aos outros com quê? Com um ósculo santo, que é uma palavra assim mais antiga para um beijo. Ou seja, é a ideia... eu não sei, os irmãos agora estão a dizer, eu não sei onde é que o pastor vai com isto, mas... é a ideia de que nós devemos nos cumprimentar uns aos outros. Okay? Então, não é, ouçam, não é uma coisa da Igreja do Jubilo que gosta de dar abraços e cumprimentar. É a Bíblia. Ou seja, no final, quando Paulo termina as cartas, ele diz: olha, não se esqueçam de se cumprimentarem uns aos outros. E como nós somos uma igreja extremamente bíblica e obediente, sabe o que é que nós vamos fazer? Vamos nos cumprimentar uns aos outros com um belo abraço e dizer bem-vindo a casa. Amém. Vamos tomar os nossos lugares. Graças a Deus. Vamos nos sentar juntos e vamos rapidamente meditar sobre aquilo que Deus tem para nós hoje. Eu vou ler de novo. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Quando o povo de Deus saiu do Egito, eles estavam na escravidão e eles saíram do Egito, eles saíram com muitas posses. Ou seja, os egípcios deram muita coisa ao povo de Deus, e eles foram embora e saíram. Portanto, eles saíram bem, cheios de prosperidade. Entretanto, depois de eles viajarem durante um tempo, eles enfrentam um obstáculo, que para eles é um obstáculo complexo, que é: eles chegam e em frente eles têm o Mar Vermelho. Ou seja, eles não têm para onde ir. Eles estão perante o Mar Vermelho e, por curiosidade, parecendo coisas do acaso, do destino, não só à frente deles eles têm esse desafio que é o Mar Vermelho, mas atrás deles, quem é que está? O Faraó e o exército egípcio.
Então eles, verdadeiramente, eles não tinham para onde ir, e o que acontece com o povo é o que acontece connosco por vezes. Eles não tinham para onde ir, e então eles começam a considerar voltar para trás. Eles começam, ok, em frente nós temos o Mar Vermelho, nós vamos ter que recuar, vamos ter que inventar uma maneira de dar a volta, vamos ter que inventar um atalho, e tal como acontece connosco na vida, nós quando temos alguns problemas, alguns obstáculos, a nossa ideia é ou nós recuamos, ou nós tentamos dar a volta, ou ir por um atalho, e é isso que acontece com o povo. Por vezes nós somos tentados a voltar para trás, recuar, até em decisões que nós sabemos que são de Deus. Então o meu primeiro ponto para nós como igreja, nesta altura de aniversário, são 78 anos de vida, de história, de pessoas transformadas, de famílias restauradas, são 78 anos. E o primeiro ponto que eu tenho para nós como igreja é: não voltemos para trás. Independentemente dos obstáculos, e eles surgirão com toda a certeza, também é nossa certeza que nós como igreja não devemos voltar para trás. Não há atalhos na vida cristã. Na vida desta igreja não há atalhos, na tua vida espiritual não há como dar a volta nem passar por atalhos. Nós temos que seguir em frente, mesmo olhando para os obstáculos, e nós enfrentamos esses obstáculos de cabeça erguida. Então não voltemos para trás. E ainda que a tentação, às vezes, perante alguns obstáculos, alguns desafios, será nós lembrarmos de outros tempos, nós lembrarmos de outras circunstâncias onde nós estávamos inseridos, tempos que nos pareceram melhores, tempos que nos pareceram mais fáceis. O desafio é nós olharmos para os desafios e clamarmos a Deus, não tentarmos solucionar à nossa maneira, mas nós, como igreja, de uma forma profética, devemos ouvir isto: não voltemos para trás. Não olhemos para trás com desejo de voltar. Se é para olharmos para trás, é para aprendermos com o que não correu bem, mas nós avançamos. E esta igreja é uma igreja que olha para a frente. É uma igreja que honra o seu passado, que glorifica a Deus naquilo que aconteceu no passado, mas está satisfeita no presente, mas com expectativa sobre o que Deus trará no futuro. Então não só o povo ficou aflito e começou a considerar voltar para trás, como que eles esqueceram-se que eles estavam debaixo do controle de Deus. E porquê que Deus faz, por vezes, nós enfrentarmos obstáculos que nos parecem ser impossíveis de atravessar? O caminho do Egito, quando Deus tira o povo do Egito, Ele diz que vai enviá-los para a terra quê? A terra prometida, que é um lugar bom. Eles saem da escravidão e vão para um lugar bom. E esse lugar bom, do Egito até essa terra prometida, o caminho era um caminho rápido, não era um caminho muito demorado. Não era um caminho que ia demorar anos a percorrer. Era um caminho consideravelmente rápido. Mas Deus faz com que eles, o povo de Deus, dê uma volta muito grande, muito grande, muito grande. E nós podemos perguntar: porquê que Deus, às vezes, parece que complica a nossa vida, a nossa trajetória, a nossa caminhada? Porquê que coisas que parecem simples, Deus parece que complica? Porque Deus quer nos proteger de coisas das quais nós achamos que estamos preparados, mas não estamos. E o versículo 17 do capítulo 13 diz assim, tendo o faraó deixado ir o povo, Deus não levou o povo pelo caminho mais rápido. Ouçam, só isto seria a pregação às vezes. Que é, Deus às vezes não nos leva por caminhos mais rápidos. Deus às vezes complica um pouco o trajeto, porque Ele sabe mais coisas do que nós. Porque vejam o que é que diz o resto do versículo. Que era pela terra dos filisteus, pois disse, o povo, se tiver que enfrentar a guerra, vai se arrepender e vai desejar voltar para o Egito. Então há desafios que Deus não
permite que nós cheguemos a esses desafios antes de nós passarmos por uma aprendizagem que às vezes demora anos. E graças a Deus que Deus nos prepara para alguns desafios e nós, coisas que nós queremos de uma forma mais rápida, Deus adia isso. Deus faz-nos caminhar por mais tempo em algumas situações por não estarmos preparados. Deus faz-nos caminhar por mais tempo em algumas situações por não estarmos preparados. Deus adia coisas na nossa vida por proteção e não por castigo ou por esquecimento. Quando há coisas na nossa vida que não correm bem, não é necessariamente que nós estamos a errar, ou que Deus está-nos a castigar, ou Deus esqueceu-se de nós. Talvez seja que Deus nos está a proteger. Existem relacionamentos que não resultaram por proteção de Deus. Existem negócios que não prosperaram por proteção de Deus. Houve entrevistas de trabalho que nós não conseguimos singrar por proteção de Deus. Há motivos pelos quais nós não avançamos tão rapidamente na vida. E às vezes é por proteção de Deus. Mas ainda assim, nós não devemos olhar para os obstáculos e sentirmos-nos tentados em voltar atrás. E isto serve para muitos de nós que estamos aqui, que estamos na caminhada cristã. Alguns estão no início, alguns estão a meio, ninguém está no fim. Porque se tu tens o teu batimento cardíaco está minimamente razoável, tu ainda estás no meio da caminhada, não estás no fim da tua caminhada, independentemente da tua idade. Mas há uma coisa que a palavra diz e que diz com gravidade. E ouçam com atenção isto, por favor. Quando nós começamos a fé cristã, quando nós começamos a caminhada cristã, nós damos início a uma série de mecanismos espirituais, de declarações espirituais, não só para o céu, mas para as trevas. Nós estamos a dizer, eu creio nisto e eu quero fazer disto o resto da minha vida. E Deus considera com seriedade o que nós lhe dizemos. Por isso é que alguém disse com muita propriedade, disse o seguinte, que o povo de Deus, infelizmente, é o povo que mais mente, pois mente até a cantar. As pessoas estão a cantar coisas que na verdade elas não querem viver. Elas estão a cantar coisas que no seu íntimo, quando sai por estas portas, invalida por completo. Nós dizemos que nós queremos entregar tudo a Deus, mas custa-nos estar aqui todos os domingos. Imagina, eu digo, eu vou fazer tudo, mas todos os domingos, isso também já é um bocadinho... Ou seja, nós não temos consciência das declarações que nós fazemos a Deus. Nós não temos. Deus tem. E Deus leva a sério as promessas, o que nós dizemos. Porque Deus não pensa assim, ele não está a levar a sério. Não, Deus considera que, se eu estou a dizer, eu estou a levar a sério. Então, quando nós avançamos no caminho de Deus, e nós consideramos recuar, querem saber o que é que a Bíblia diz sobre isso? É uma pergunta retórica, porque eu vou responder à mesma. Está bem? Diz assim em 2 de Pedro, por isso é que isto é muito grave. Eu lembro-me que uma vez, eu estava a ver alguém que nomeou este versículo numa igreja, que é onde se lê o quê? A palavra de Deus. A pessoa leu a palavra de Deus e houve pessoas que se levantaram e foram embora da igreja. E eu fico a pensar, mas o homem leu a Bíblia e houve pessoas que se foram embora. E sabe o que é que esse pastor disse? E eu pensei, esse é dos meus, eu gosto de gente assim. Ele estava a ler, as pessoas estavam a sair embora, que não concordavam, ouçam, na igreja a não concordarem com a Bíblia. E ele diz assim, há pessoas que estão a sair embora, eu não quero saber. Porque se eu quando leio a Bíblia não é para agradar às pessoas, é porque eu preocupo-me tanto com as pessoas que eu tenho que ler o que a Bíblia diz. E esse é o sentimento que eu tenho. E deixem-me ler. E diz assim, lembra-se que nós estamos a falar sobre não voltar atrás. Portanto, se depois de terem escapado da sujidade do mundo, quando nós nos convertemos, quando nós dizemos sim aos planos de Deus, o que nós estamos a dizer é não à sujidade do mundo. Então diz, porque se depois de terem escapado da sujidade do mundo, mediante o conhecimento do Senhor Jesus Cristo, ou seja, escapamos do mundo porque conhecemos a Deus, e se deixam enredar de novo e são vencidos,
tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pedro, explica lá isso melhor. E ele explica. Pois se voltam para trás, teria sido melhor para eles que nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, voltarem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. E eu penso assim, isso é duro. E Pedro diz, ainda tenho mais. Com eles, versículo 22, com eles, os que recuaram, os que voltaram para trás, aconteceu o que diz certo provérbio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito. E a porca lavada voltou a sujar-se na lama. Quando nós conhecemos Deus, não há como voltar atrás. E quando voltamos atrás, o que Pedro diz é, o teu estado vai ser pior do que antes. O próprio Pedro diz, mais valia tu nem teres conhecido nada. Mais valia tu não teres entendido o que Deus fez no teu interior, porque se ao conheceres o que Deus fez no teu interior, tu voltas para trás, então é como um cão que volta ao seu próprio vômito. Se nós como igreja já aprendemos tantas lições do passado, se nós tivermos desejo de voltar ao passado, nós estamos a invalidar o que Deus quer para nós no futuro. Então esta mensagem não é apenas individual para nós, é para nós aprendermos a olhar em frente e termos expectativa do que lá vem. Mas os irmãos, eu ia dizer, não levem a mal. Podem levar a mal, não há problema. Eu também não me importo muito com isso. Se nós nos comprometemos com Deus de levar a vida cristã a sério, cada vez que nós não cumprimos os nossos votos, nós estamos a voltar atrás. Nós estamos a olhar para os obstáculos e nós estamos a voltar atrás. Então o que é que o povo fez? Ele clamou a Deus, e aqui é também uma coisa muito irónica. Eles clamam a Deus, eles estão aflitos, eles clamam a Deus, só que no versículo 11 diz assim, disseram então a Moisés, será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá? Ou seja, eles começaram a refilar com Moisés. Quer dizer, Moisés tirou-os do Egito, tirou-os da escravidão. Eles clamam a Deus e começam a falar mal com Moisés. Foi para isso que tu nos tiraste lá, para que morramos neste deserto? Porquê é que nos trataste assim? Fazendo-nos sair do Egito? Isto faz-me lembrar outra coisa que é, como é que é possível, nós que estamos aqui na igreja, nós clamamos a Deus, lá fora tratamos mal as pessoas. O povo clama a Deus, Senhor, livra-nos. Senhor, não estás a ver este obstáculo? E depois viram-se para Moisés e começam a destratá-lo. Que é o que nós fazemos às vezes. Nós aqui dizemos que amamos a Deus, pedimos ajuda a Deus nas nossas circunstâncias e dificuldades, mas não hesitamos em falar mal das pessoas lá fora. Em destratar as pessoas. Começamos no trânsito. Alguns. Eu não estou a dizer que... Alguns de outras igrejas. Esta igreja eu sei que há aqui irmãos que até param o carro, saem do carro para abençoar a vida dos outros. Quer dizer, eu gostei tanto desta sua manobra perigosa que quase que me fez ter um acidente. Posso orar por si? Como é que é possível? Nós falamos com Deus e depois destratamos uns aos outros. E isso é prova de que nós já estamos a voltar para trás. Como é que achamos possível? Pedimos ajuda a Deus, mas sermos injustos com os outros. Deus não é tolo. Deus sabe aquilo que nós falamos aqui e o que nós vivemos lá fora. E eles continuam, versículo 12, não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos em paz, para que sirvamos os egípcios. Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Ai, o povo. E sabe o que é curioso aqui com o povo? Este povo é um reflexo de quem? Nosso. Quando as coisas começam a correr mal, nós culpamos tudo e todos. Até o próprio Deus. Ponto número 2. O primeiro é nós não voltarmos para trás. O segundo é nós como igreja e nós como indivíduos não devemos ambicionar a escravatura. Não ambicionemos a escravatura. E isto pode parecer que não tem muita lógica. Alguns de nós gostamos de ser escravos. Nós temos uma tendência. O nosso coração é uma fábrica de ídolos.
Mas o nosso coração é tendencioso para a escravatura. Por isso é que o povo disse, nós estamos aqui, isto é perigoso, mais valia nós estarmos lá escravos. Sabe porquê? Porque a escravidão é previsível. A escravidão tem hora, tem limites. Tem alguém que garante que agora é hora de trabalhar, agora pronto, podem ir lá comer, agora voltam a trabalhar, não falem. A escravidão é assim. Tem regras muito definidas. A liberdade não. A liberdade é perigosa. Uma pessoa livre é sempre uma pessoa perigosa. Uma pessoa livre do Evangelho, livre da religião, é uma pessoa extremamente perigosa. E a religião não lida bem com pessoas livres. Porque a religião quer o quê? Aprisionar a pessoa. A certa altura eu escrevi que o Evangelho é um ninho para onde nós voltamos e temos liberdade de sair e voltar. A religião é uma gaiola. Então a nossa ideia é que nós temos uma tendência para voltar à escravidão dos velhos hábitos, das maneiras de pensar antigas. Eu escrevi que nós preferimos a segurança da escravidão do que os riscos da liberdade. E por isso é que alguns de nós voltamos rapidamente à escravidão dos nossos pensamentos, da nossa maneira de ver a vida. Com Cristo, Ele chama-nos a liberdade. E a liberdade tem riscos. A liberdade é só para gente adulta. Por isso é que nós somos maiores de idade, passamos a ser responsabilizados pela nossa liberdade. Antes não. E no Evangelho é assim. O pastor Brice estava a pregar e ele estava a dizer algo que é profundo, que é esta ideia de que as pessoas, quando vivem uma fé infantil, as pessoas fazem sem saber o que é que estão a fazer, deixam de fazer, também não sabem bem porquê, e há sempre alguém que lhes tem que impor limites. Por isso é que eu acho sempre uma canseira quando alguém com 5 anos de fé, 10, 20, me pergunta assim, pastor, acha que XYZ é pecado? Mas eu é que tenho que impor esse limite? Eu é que tenho que dizer se é pecado ou não é pecado? Uma pessoa que está nova na fé, ok, está nesta caminhada, está a tentar entender. Agora, pessoas que precisam que seja dito do púlpito que mentir é pecado. Que é preciso alguém do púlpito dizer assim, irmãos, nós não podemos murmurar nem falar mal das outras pessoas, irmãos. Às vezes apetece chegar ao púlpito e ser assim meio criança a falar. Irmãos, vamos ser generosos. Porque algumas pessoas têm esta tendência de escravidão, não sabem ser livres. Por isso é que Paulo diz assim, ouçam, quando é para dar oferta, quem quer dar oferta, que dê de coração. Quem não quer dar oferta de coração, mais vale não dar. Paulo é assim muito claro. E eu acho que nós devemos entender os benefícios da liberdade, em vez de queremos voltar para a escravidão de velhos hábitos e velhos pensamentos. Eles saíram num dia que durou para eles saírem do Egito, mas demorou 40 anos para o Egito sair do coração deles, porque eles tinham este sentimento de escravidão. Moisés, porém, respondeu ao povo, e eu já estou a terminar, Moisés respondeu ao povo, não temais. Ele não se defendeu, ele disse, não temam. Aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. O Senhor lutará por vós e vós vos calareis. E então disse o Senhor a Moisés, e este é o meu terceiro e último ponto, porquê que clamas a mim? Ou seja, Moisés falou com Deus e Deus respondeu, porquê que tu estás a falar comigo isso? Diz aos filhos de Israel que marchem. Este é o meu terceiro ponto para nós como igreja e como indivíduos. Esta será sempre uma igreja que marcha. Não é uma igreja que fica paralisada. É uma igreja que marcha. Não é uma igreja que recua com medo. Não, a palavra diz que a igreja tem tanto poder nela própria que os portões do inferno não irão quê? Prevalecer. Então não é uma igreja que recua, que fica
com medo. É uma igreja que avança. É uma igreja que marcha. Então, marchemos. Então, o milagre não está no que tu sentes. O milagre está nos teus pés. Se tu avanças, Deus é contigo. Se tu marchas não compreendendo tudo, Deus é contigo. Se tu marchas no meio do sofrimento, Deus é contigo. Agora, se tu recuas, nós vamos ler de novo o que Pedro diz. Se tu recuas, mais vale tu não teres conhecido Deus. É o que a Bíblia diz, por mais duro que seja. Mas quem anda és tu. Deus não vai fazer algumas coisas por ti. A palavra diz que Deus é o Deus do quê? O que faz com que nós tenhamos que fazer o possível. O que eu posso fazer, Deus não vai fazer por mim. O que é que diz o Salmo 23? Ainda que eu, ande, quem é que anda? Eu. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, pois Ele é comigo. Então quem anda és tu. Agora, como é que nós marchamos? E termino. No Salmo 106:7 está aqui a resposta de como é que esta igreja deve marchar para a frente, deve marchar em convicção. Por mais, quem sabe, 78 anos, pelo menos. Quem quer estar aqui até ao próximo aniversário de 178 mais 108 é quanto? Esses anos todos. Quanto é que é? Quanto? Bom, não, mas isso já é uma canseira. Mais 150 eu... Mais uns 50 e está bom. Eu quero ir daqui a uns 50 anos eu... Mas como é que nós devemos marchar juntos como igreja? Diz assim, o Salmo 106:7. Nossos pais no Egito não deram atenção aos teus milagres. Ou seja, o povo viu os milagres, mas não deu atenção aos milagres. E não se lembraram da multidão das tuas misericórdias. E por isso, porque eles não deram atenção ao que estava a acontecer, e porque eles não se lembraram da multidão de misericórdias de Deus, por isso foram rebeldes junto ao mar, o mar vermelho. Então como é que nós marchamos? Nós marchamos lembrando o que Deus tem feito por nós. Esta igreja marcha cheia da convicção de que Deus tem sido bom. Deus tem sido tão bom com esta igreja, com esta liderança, com os irmãos que aqui estão. Marchemos então cheios de boa memória que produz gratidão. Se tu não tens boa memória acerca de Deus, eventualmente vais te rebelar. As pessoas que deixam de estar na igreja, que se rebelam contra a igreja, contra a instituição igreja, o corpo místico de Cristo, seja o que for, são pessoas que se esqueceram, perderam a memória do que Deus fez por elas em alguma altura. Que esta igreja seja uma igreja com uma boa memória, mas cheia de expectativa daquilo que vem mais adiante. Vamos chegar de pé juntos? E se querem aprender ainda melhor como não voltar atrás, comecem a... Ouça, temos escola bíblica, temos as sextas-feiras à noite. Só quem esteve aqui na sexta-feira, na última sexta-feira à noite, e que sabe que foi incrível, digam um amém mais forte que conseguir. Foi incrível. Então todas as sextas-feiras nós temos tempos muito bons, onde aprendemos também da palavra de Deus. Envolva-se na igreja, sirva na igreja, para que tenha cada vez mais este sentimento de marchar junto com os irmãos. Vamos fechar os nossos olhos, inclinar a nossa cabeça. Senhor, obrigado pelo bem que Tu tens feito a esta igreja, pelo bom que Tu tens trazido a esta igreja, pelas pessoas que passaram por esta igreja, estamos gratos, porque de alguma forma contribuímos para a saúde espiritual, para o crescimento espiritual de pessoas que passaram por aqui. Senhor, nós estamos gratos por tudo o que Tu tens feito, mas cheios de expectativa por aquilo que Tu ainda irás fazer. E Tu irás fazer com toda a certeza, porque a igreja é Tua, isto é ideia Tua, isto não é ideia de nenhum homem. Foste Tu que trouxeste esta igreja à existência, então és Tu que serás o garante do nosso futuro e das coisas maravilhosas que nós iremos ver
no futuro também. Continuo a abençoar cada um dos meus irmãos, Senhor, a liderança desta igreja, a projetar vida também, a projetar maneiras de alcançar os perdidos, fortalecer e equipar os cristãos que estão neste lugar também. Nós te agradecemos tudo isso no nome que é acima de todo o nome, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus os abençoe. Amém. Deus é bom em todo o tempo. Diga comigo. Deus é bom em todo o tempo. Em todo o tempo. Deus é bom. Então eu digo a primeira parte e vocês dizem a segunda. Deus é bom em todo o tempo. Perdão, enganei. Deus é bom em todo o tempo. Amém. Podem sentar. Vamos exercer a nossa liberdade agora para trazer a nossa oferta de amor para esta igreja abençoada que nós amamos, porque nós estamos com os nossos olhos no presente e no futuro. Como foi dito, nós honramos o passado, mas estamos a trabalhar no presente com os nossos olhos no futuro. Portanto, vamos agora, os irmãos podem passar, vamos recolher as ofertas. E há coisas importantes que vamos fazer e eu queria partilhar convosco também, nos próximos momentos, algumas notas importantes sobre a propósito deste aniversário e da vida da igreja. Enquanto a oferta passa, eu quero relembrar os irmãos, os membros mais antigos, e também trazer informação aos mais recentes, às pessoas que estão congregadas há menos tempo connosco, e dizer que esta igreja é única. Não há outra como ela. E porquê? Eu não digo que é melhor nem que é pior que outras, digo que é única. Porque as igrejas são como as pessoas. As comunidades de fé têm uma personalidade própria. São como as pessoas, têm uma personalidade própria. São únicas. E a Jubileu tem uma história e uma personalidade. Isto é bíblico, irmãos. Vocês sabem que na visão que o Cristo glorificado trouxe ao apóstolo João Evangelista, na ilha de Patmos, a primeira coisa que ele lhe disse foi: não temas, e depois apresentou-se, revelou-se a ele, e a segunda coisa que ele disse foi: escreve às igrejas da Ásia, às 7 igrejas da Ásia Menor, atual Turquia, estas mensagens. E havia uma mensagem específica para cada igreja, a liderança de cada igreja era diferente, o estado espiritual de cada igreja era diferente, e a receita, a exortação, foi diferente. E por isso eu digo que as igrejas têm personalidade, tal como as pessoas são únicas. Para quem não sabe, a igreja do Jubileu nasceu em casa de uma pessoa, de um senhor, obrigado, podem entrar, chamado José Martins Pires, em maio de 1947, faz agora 78 anos. Como é que isto aconteceu? Um jovem vindo de Lolé, estava na altura do serviço militar, veio a Lisboa e foi incorporado no exército português e foi mobilizado para ir para os Açores, num destacamento para os Açores, durante a Segunda Guerra Mundial. E ele cumpriu ali o seu serviço militar, e durante o tempo que ele esteve, não sei se na terceira, se em São Miguel, ele teve contacto pela primeira vez com uma igreja evangélica e ouviu pregar o Evangelho. Eu quero lembrar que naquela altura, até aos anos 60, as missas, o povo era mais tradicionalmente católico, as missas eram feitas em latim e, portanto, as pessoas entravam e saíam na mesma. E pela primeira vez este homem ouviu pregar o Evangelho em português, ouviu ler a Bíblia em português e abraçou a fé. E quando terminou o serviço militar, ele voltou, foi para Lolé, novamente, para a sua terra, mas ele tinha família aqui em Setúbal, que tinha um negócio de sapataria. E mais cedo ou mais tarde ele acabou por vir trabalhar com eles aqui em Setúbal. Entretanto, ele casou
e mais tarde depois estabeleceu o seu próprio negócio de sapataria, a sua sapataria, no centro da cidade, alguns irmãos lembram-se ainda, e casou e foi pedir a Lisboa, aos irmãos de Lisboa, da igreja, que pudessem vir fazer cultos na casa dele. Então, durante alguns anos, aquele irmão abriu a sua casa, aquele casal, abriu a porta da sua casa para que o Evangelho fosse pregado na sua casa. Mais tarde, em 1955, esta igreja teve o seu primeiro pastor residente, o pastor Durval Correia, que veio do Ribatejo, veio para Setúbal, fixou-se em Setúbal, abriu-se uma congregação, uma igreja, na Travessa do Forno, perto da Avenida Luísa Todi, e este pastor esteve a dirigir a igreja durante 27 anos. Ao fim desse tempo, estava já a construir-se este templo, este edifício, e ele já estava muito doente, então convidou um outro pastor para vir substituí-lo, o pastor Virgílio Condesso, e em 1982 ele chegou, foi quando esta casa foi inaugurada, 1982, e ele esteve aqui durante cerca de 6 anos como pastor. Nos últimos 2 anos desses 6, eu fui consagrado como co-pastor ao lado dele, e em finais de 1985, portanto, fui consagrado, este ano faz 40 anos, ao Ministério Pastoral. E depois, no início de 88, eu assumi, o nosso irmão saiu de Setúbal, e eu assumi a titularidade desta igreja. Mais tarde, creio que já no início dos anos 90, a pastora Suzete foi consagrada pastora por proposta da liderança da igreja. Eu não tive nada a ver com isso. Na volta ela é mais pastora ainda do que eu. E porque foi reconhecido nela ministério pastoral. Porque a mulher do pastor não é pastora. A mulher do pastor é uma pessoa com a sua personalidade própria, que por acaso é mulher daquele homem que por acaso é pastor. Mas reconheceram nela que tinha ministério pastoral e bem, e então foi consagrada nessa altura. Eu gostava de destacar 3 marcas distintivas deste ministério, que nem sempre se vêem em todas as igrejas, algumas destas sim, outras não. A primeira é o trabalho social. Nós temos um trabalho social muito forte, eu não vou falar sobre isso, por isso é o que está no coração da Suzete, e se ela agora vem aqui te falar do trabalho social, a gente, em vez de almoço, vamos ter um jantar. Portanto, e trabalhamos, as equipas de voluntários, todos voluntários, trabalham sob a liderança dela neste Ministério de Socorros, este trabalho social, que é a vertente do SOS-BBE e a vertente do apoio alimentar, e praticamente durante toda a semana há atividade. Há atividade à terça, à quarta, à quinta, à segunda, enfim, há atividade quase todos os dias no trabalho social. Nós tínhamos um furgão que tinha sido oferecido já há muito tempo e que tem mais de 30 anos e estava sempre na oficina, então agora recentemente tivemos que adquirir um comercial que está aqui, ele está lá fora também, e que está ali identificado, Associação Jubileu Mais, chamada para servir, e é este carro que está a servir agora o trabalho social. As despesas da carrinha e tudo isso são sempre não são da igreja, são despesas da associação. Foi a associação que comprou esta carrinha. Nós não temos apoios. Portanto, se Deus tocar no vosso coração, no coração de algum irmão que queira fazer uma oferta para ajudar na compra desta carrinha, a gente agradece. Certo, Zé? Pronto. Seja muito, seja pouco, o que for, falem com ela no final e para abençoar. Também quero dizer aos irmãos que à saída a irmã Ana Chipenda está lá para receber as cotas do SOS-BB, que os irmãos ainda não pagaram, as cotas da associação, ou aqueles que não estão ligados à associação e que querem passar a colaborar, faz favor de falar com ela. Para que vocês saibam também, o segundo marca distintiva é o programa missionário, a ação missionária desta igreja, que não é de agora.
Em tempos nós apoiámos missionários em Beja e Vidigueira, outro em Ferreira do Alentejo e Santiago Cacém e Sines, em Ferreira do Alentejo, em Macau, apoiámos no sustento de um pastor, Nisha, chamado, que foi para lá para implantar o Desafio Jovem, uma comunidade cristã de reabilitação de toxicodependentes, em Moçambique, na zona de Nampula, em Angola, no Bengo e até no Brasil, em São Paulo. Apoiámos ali o início de um trabalho. Apoiámos pontualmente Angola e Cabo Verde, entre outros. Apoiámos ainda em ministério uma igreja de imigrantes no Luxemburgo e uma igreja nativa em Moçambique, na zona da Beira. Hoje estamos a apoiar mensalmente, como os irmãos sabem, um orfanato cristão no Bangladesh, a plantação de uma igreja em Faf, a Sociedade Bíblica de Portugal, a Adonia, do nosso irmão Rolf, que falou aqui no domingo passado, e pontualmente São Tomé e Príncipe. A terceira marca distintiva, entre outras, que eu queria falar, é o Grupo Teatro. O Ictus, Grupo Teatro da nossa igreja, celebra este ano 20 anos de atividade. E eu fiz questão que se chamasse Grupo de Teatro e não Grupo de Drama. Porque muitas vezes nas igrejas tem-se a mania de chamar Grupo de Drama para não usar a palavra teatro, por preconceitos. O teatro é uma das artes mais antigas do ser humano. O teatro foi fundado pelos gregos na antiga Grécia e é uma arte. O teatro é a vida posta em palco. É uma representação da vida posta em palco. Então havia esse preconceito. Eu disse, não, drama é uma espécie de teatro, é um tipo de teatro. Portanto, não é grupo de drama. Até porque eles fazem mais coisas cómicas do que de drama. Por isso, grupo de teatro, é assim que se chama. E tem sido uma marca desta igreja. Além disso, temos outras, como por exemplo, temos um excelente louvor. Nós durante 10 anos tivemos aqui, mais ou menos 10 anos, conferências todos os anos com o irmão pastor Chris Bowater, que influenciou não apenas aqui a igreja, mas toda uma geração de músicos e gente ligada ao louvor nas igrejas em Portugal. Foi talvez o homem que mais influenciou durante aqueles anos, dos anos 90, a igreja em Portugal, nesta área do louvor e adoração. Esta igreja tem um excelente ensino, sempre teve. Posso ouvir um amém? E agora tem 2 pastores, continua a ter um excelente ensino, vezes 2. E tem um ambiente alegre de cuidado, amor e acolhimento. Eu espero que qualquer pessoa que entre nesta casa se sinta acolhido. Que todos nós possamos acolher essas pessoas. Nós não perguntamos de onde é que as pessoas vêm. Nós queremos saber se elas querem caminhar connosco. Ou pelo menos nós convidamos-las a fazer connosco o caminho de Emaús. Caminhar connosco para poder ter a oportunidade e a experiência de revelação do Cristo ressuscitado. É esse o papel da igreja. Nós não pomos ninguém de parte, ou porque usa brincos, ou porque usa piercings, ou porque usa tatuagens, ou porque vem mal vestido, ou vem bem vestido, ou porque é cigano, ou porque é de outra etnia, seja lá o que for. Estas portas estão abertas para toda a gente. Nos inícios do meu ministério, eu estava a trabalhar numa tarde, lembro perfeitamente, no escritório lá embaixo, era primavera ou verão, estava a janela ligeiramente entreaberta e passaram 2 fulanos a falar, e tal, epá, que é isto? Diz um para o outro, e o outro, isto deve ser do Jeovás. E eu fiquei tão furioso que eu disse assim, não, vamos pôr lá à porta, igreja evangélica, para eles perceberem que isto não é Jeovás, nem deixa de ser, é uma igreja. E a partir daí eu procurei trabalhar para que a cidade conhecesse a igreja, soubesse o que era a igreja. Porque a igreja até aí teve muitos anos fechada sobre si própria, não se dava a conhecer praticamente. Então começaram a acontecer coisas interessantes. Por exemplo, foi organizado, já não sei por quem, um rally paper, em que uma das paragens era aqui à porta da igreja do Jubileu. Portanto,
Se vocês repararem, nas paragens do autocarro que temos aqui, quer do lado daqui, quer do outro lado da rua, como é que se chama a paragem do autocarro? Igreja do Jubileu, está lá escrito. Isto significa que nós existimos para a cidade. E eu sei que existimos para a cidade, hoje. Em tempos não foi assim. Quando foi a guerra no Kosovo, os primeiros refugiados kosovares que vieram para Setúbal, nós fomos a primeira instituição a dar apoio a essa gente com produtos de higiene e uma série de coisas. Fomos a primeira instituição a contactar as autoridades da Segurança Social para dar apoio a essa gente. Nós estivemos sempre na linha da frente. Nós fizemos o aniversário da igreja no Fórum Luísa Todi, com a presença da Banda da Marinha, a Banda da Armada Portuguesa, né? Que foi bastante interessante, e inclusivamente a Governadora Civil esteve lá, a secretária, para nos entregar uma lembrança, e marcámos uma presença. Esta igreja marcou uma presença. Hoje as pessoas sabem o que é esta igreja e não a confundem com outras coisas que andam por aí, que são muito lamentáveis. Nós tivemos aqui, pouco depois dela ter ganho um concurso qualquer, a Sara Tavares. Esta casa estava completamente cheia, cá embaixo, lá em cima, para dar um concerto. Nós tivemos aqui também um concerto do Johnny Thompson Singers, que é um grupo musical americano, profissionais, gospel, e que cantam com grandes orquestras na Europa, fazem turnés por todo o mundo, dirigido por um pastor, e nós tivemos aqui um concerto com eles também. Nós tivemos um jantar para os pobres do Natal no pavilhão do Vitória, alguns de vocês lembram-se, promovido pela antiga Rádio Pal, a Rádio de Palmela. Nós tínhamos lá um programa, a igreja, e eles quiseram organizar, e nós estivemos sempre na linha da frente, estiveram lá também outras pessoas, como os escoteiros e assim, organizar aquele jantar para os pobres, e aquele pavilhão do Vitória encheu-se com pessoas em necessidade, e pudemos dar o nosso contributo. E eu próprio tenho dado o meu contributo na vida cultural e social da cidade, quer nos bombas voluntários, quer na Liga dos Amigos do Hospital, quer na Universidade Sénior. Ou seja, nós demos a conhecer à cidade. Porque há um preconceito ainda presente em muita gente sobre as igrejas não católicas, e as pessoas põem tudo no mesmo saco por falta de informação. E isso é muito lamentável, porque nós não temos nada a ver com alguns grupos que andam por aí. Não é? Alguns grupos que também se dizem igrejas e também se dizem evangélicos que andam por aí, nós não temos nada a ver com isso. Nós estamos noutra área, noutro campeonato, vamos dizer assim, não temos nada a ver com isso. E é bom que as pessoas saibam. E é bom que os irmãos tenham orgulho na vossa igreja. Um orgulho santo. Deixem-me partilhar convosco um texto do meu amigo pastor Jairo Monteiro. Vou pedir à Helena para ler. Chama-se Igrejas Pequenas e Igrejas Grandes. Igrejas pequenas e grandes. Alguém disse: prefiro congregar numa igreja pequena e saudável do que numa igreja grande que adoece as pessoas. No cenário cristão atual, é comum vermos uma valorização excessiva do tamanho e da estrutura das igrejas, como se a quantidade de membros, os eventos grandiosos ou a visibilidade nas redes sociais fossem sinónimos de espiritualidade, eficácia ou da presença de Deus. No entanto, a essência da igreja não está na sua aparência, mas na sua saúde espiritual, relacional e doutrinária. Congregar numa igreja pequena e saudável significa fazer parte de uma comunidade onde há cuidado mútuo, ensino bíblico sólido, pastoreio próximo e ambiente seguro para crescer em Cristo. Nessas igrejas, mesmo com poucos recursos, há espaço para a comunhão verdadeira, para o discipulado genuíno e para a vivência sincera do Evangelho.
Por outro lado, uma igreja grande pode se tornar um ambiente tóxico, marcado por vaidade, busca por poder, culto da personalidade do líder e práticas que ferem mais do que curam. A grandiosidade, nesse caso, pode mascarar a falta de profundidade espiritual, gerando crentes subcarregados, manipulados ou esquecidos. Jesus importava-se com as multidões, mas também com o indivíduo. Ele valorizava a comunhão íntima, a partilha do pão, a vida em comunidade. O livro de Atos mostra-nos que a igreja primitiva crescia em número, mas a sua base estava na oração, no ensino dos apóstolos e na comunhão sincera. Atos 2, 42 a 47. Portanto, o crescimento não é o problema, desde que seja fruto de saúde espiritual, não de espetáculo. Assim, ao preferir uma igreja pequena e saudável, escolhemos a vida sobre a aparência, a verdade sobre a performance e a comunhão sobre a conveniência. A saúde espiritual de uma igreja não se mede pelo tamanho do templo, mas pelo amor vivido entre os irmãos, pela fidelidade à palavra e pelo fruto do Espírito no cotidiano da comunidade. Amém. Obrigado. Este texto é do pastor Jairo Monteiro, da Igreja Metodista em São Paulo. Já está retirado, reformado, mas ele já esteve aqui há uns bons anos atrás connosco, porque tínhamos aqui uma família que veio de lá e ele chegou a estar aqui connosco. Nós não somos das igrejas maiores nem das igrejas mais pequenas, somos o que somos pela graça de Deus, mas o que importa é que seja uma igreja com conteúdo, com significado. Como foi dito, nós queremos honrar o passado, e eu estou a dar algumas informação para aqueles que não conhecem do passado, mas estamos a viver o presente com grande intensidade e a olhar para o futuro. E o tempo não para e o futuro está à porta. E nós hoje temos outro pastor também aqui na igreja, o pastor Nuno Ornelas, que veio reforçar o nosso ministério e representa o futuro da Jubileu, o futuro que já está mesmo à porta. Para que a igreja funcione, nós temos várias responsabilidades distribuídas e temos um corpo de diáconos. E, antes de mais, eu gostaria de honrar dois irmãos que estão de saída depois de muitos anos de servir no corpo de diáconos, que é o irmão Pedro Narciso, penso que ele não está, parece que ele não está, e o irmão Joaquim Ramalho, o irmão João Ramalho. O irmão João Ramalho está aí, já o vi. Pode chegar aqui, por favor, vir aqui. Vou pedir aos membros presentes do presbitério para subirem também. Rapidamente, faz favor. Aqui, pode subir aí. Aqui. Nós já tivemos aqui o ano passado, creio eu. Chego mais à frente. O ano passado, creio eu, nós já tivemos aqui vários irmãos, que são os mais antigos da igreja. Penso que foi o ano passado, no nosso aniversário. E um deles é o irmão João Ramalho. Ele serviu a igreja como diácono, era o decano dos diáconos durante muitos anos. E agora, como a idade também e alguns problemas de saúde levam que estes dois irmãos, irmão Pedro também, que não está, possam ceder lugar a outros mais novos. Por isso nós vamos abençoá-los. Vou pedir à igreja para ficar em pé. Vou pedir à Suzete para agradecer a Deus em oração, nos dirigir numa oração, agradecer a Deus pela vida do nosso irmão, pela bênção que ele tem sido e para que Deus continue a abençoá-lo. Senhor, obrigado por este homem que tu o levantaste e ele te conheceu e entregou verdadeiramente a sua vida a ti e ao serviço. Por isso nós o honramos, Senhor, pelo seu testemunho de vida, pelo seu caráter, pela sua mansidão, pelo seu serviço, pelo seu cuidado, pela sua ajuda, pelo seu sorriso, pela sua graça.
e pelo seu desejo de conhecer cada vez mais as tuas Escrituras. Obrigado, Senhor, por este amor tão grande que Ele tem tido por ti. Sabemos, Senhor, que Ele é uma bênção em qualquer lugar onde Ele esteja. No café da sua vizinhança, com os seus vizinhos. E muitos amigos Ele conquistou na vida. Obrigado também, Senhor, porque lhe deste uma família que cuida e que o ama e que o protege. E nós com Ele, Senhor, faremos e continuaremos a fazer a nossa caminhada em Cristo Jesus. Te agradecemos em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Pode ser. Enquanto estamos de pé ainda, nós vamos empossar como novo diácono um irmão que tem feito um trabalho já de diácono, digamos assim, que ele é o coordenador dos assistentes e do apoio de púlpito. É o irmão Dionísio Rebelo, peço para ele vir aqui acima também. Vamos orar por ele também. Aliás, vamos apresentá-lo. Exato, e orar por ele. Os irmãos podem dizer amém? Amém. Nuno, queres orar? Sim. Amém. Vamos estender as nossas mãos também. Senhor, obrigado pela vida do teu servo, obrigado pela disponibilidade que ele tem demonstrado, fidelidade, também excelência naquilo que ele também tem feito entre nós. Senhor, este reconhecimento é um reconhecimento da tua igreja, de algo que tu tens colocado também na vida deste homem. Ajuda o Senhor na sua família, também na nossa família espiritual, a desenvolver-se, a crescer, não só a ser equipado, mas a ajudar outros também a serem equipados. Nós te damos graças pela vida dele e temos expectativa sobre aquilo que tu irás fazer nele e através dele, no nosso meio também, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, Dino. Não sai. Espera. Eu vou pedir aos outros diáconos que estão presentes para subirem aqui rapidamente. Sei que o Paulo Formosinho não está, não por razões profissionais. O Carlos, sim. O Eugénio teve que sair, não foi? Está ali. Então, venham, cheguem-se para cá. Pode chegar mais para cá um bocadinho, para aqui. Chega-se mais para cá, não se escondam aí atrás. Os diáconos todos à frente. Carlos, tu és muito tímido, mas chega-te à frente, faz favor. Isso. O Carlos é muito tímido, não gosta de aparecer. Ok. Faltam aqui o Paulo Formosinho. Noemi e o António, então. É preciso de um convite especial. Eu estava a achar falta aqui de alguém. Estes irmãos servem em várias áreas na igreja. Noemi e o António estão muito envolvidos no trabalho social. Outros servem no vídeo, no louvor, na cafetaria, como assistentes, enfim, uma série de coisas. E, portanto, estes são os irmãos, falta aqui o Paulo Formosinho, que estão a servir agora como diáconos da igreja neste próximo ano. E eu gostaria que a igreja orasse por eles, nas vossas orações, se lembrassem não apenas dos pastores, mas também dos diáconos e dos outros irmãos que servem na igreja, têm uma função na igreja, porque nós estamos todos a servir com o mesmo objetivo, estamos todos a servir com o mesmo propósito, a caminhar na mesma direção. A igreja precisa de assistentes, a igreja precisa de pessoas que estão nas portas, a igreja precisa de pessoas que estão no louvor, que estão na cafetaria, pessoas que estão no trabalho social, a igreja precisa desta gente. E eu volto a reforçar aquilo que já foi aqui dito esta manhã. Os irmãos que não têm uma atividade na igreja e que podem ter, seja ela qual for, envolvam-se, sirvam, não estejam apenas presentes, mas procurem servir a esta comunidade.
Ao servirmos uns aos outros, nós estamos a dar um pouco de nós aos outros, mas estamos também a receber um pouco dos outros para nós mesmos. E é uma bênção poder servir. Quando eu estava na Liga dos Amigos do Hospital, e mesmo antes disso eu estava ligado ao corpo de voluntários, e muitas vezes as senhoras voluntárias vinham ter comigo e diziam: ai, doutor, não faz ideia como eu me sinto quando eu vou a uma enfermaria e falo com a pessoa que está acamada e pergunto se quer ver uma revista, se precisa de alguma coisa, não sei o quê, e vejo um sorriso da parte daquela pessoa, daquele doente que está acamado. Olha, eu vou para casa, parece que vou pelo ar. Ou seja, há uma bênção em servir. Há uma bênção em servir, há uma bênção em abençoar. Nós estamos muito esquecidos disso porque estamos muito ligados à questão profissional, do profissionalismo. O profissional é aquele que cumpre uma função e recebe um pagamento por isso. O voluntário é aquela pessoa que dá de si alguma coisa por prazer, mas recebe muito mais, uma gratificação muito grande, porque se dá aos outros. E nós fomos feitos para nos dar uns aos outros. É por isso que existe esta realidade espiritual chamada igreja. É para nos darmos uns aos outros. Não é só para dar abraços, ou beijos, ou cumprimentos, ou o que for. É para nos darmos uns aos outros de coração. É para partilharmos uns com os outros, para sermos uma verdadeira família espiritual. E, portanto, se você pode fazer alguma coisa e não está a fazer, eu exorto, eu desafio a vir oferecer-se aos pastores e dizer: irmão, eu gostava de ajudar, não sei em quê, mas gostava de ajudar, ou gostava de ajudar nisto, ou gostava de ajudar naquilo, porque há muitas necessidades e com certeza você vai ficar mais rico do que é agora, quando começar a servir. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelos teus servos, os diáconos que servem nesta igreja e todos os outros irmãos que têm alguma função que servem nesta igreja, Senhor. Nós te agradecemos porque muitos foram aqueles que serviram ao longo dos anos, ao longo destes 78 anos. Os pastores, os diáconos, outras pessoas que serviram na igreja. Te agradecemos, Senhor, pela tua graça para connosco ao longo de todos estes anos, Senhor. Pelas famílias que foram restauradas, pelas pessoas que foram curadas, por todos aqueles que foram abençoados, todos aqueles que encontraram um sentido para a sua vida, Senhor. E nós queremos continuar. Queremos que nos ajudes agora a nós que estamos com o facho na nossa mão e aqueles que hão de vir depois de nós, Senhor. Que a tua graça habite sobre nós de uma maneira cada vez mais abençoadora. Nós queremos caminhar para diante, nós queremos passar o Mar Vermelho, passar o Sinai e chegar à Terra Prometida. Em nome de Jesus. Amém. Amém.